dessa conversa. Já aconteceu de tudo aqui. Deixa eu chamar o Bruno. Finalmente nós vamos conseguir hoje. Vamos conseguir. Somos mais fortes do que todas as dificuldades. Vamos chamar o Bruno. Ai, gente, tem dia que a coisa complica, né? Acontece com vocês, só comigo. Vamos lá, vou chamar o Bruno. Opa! Achei o Bruno. Vamos lá. Então, gente, essa conversa só pode ser maravilhosa, porque já foram tantas dificuldades para que ela se realize, tanto da parte do Bruno quanto da minha, que ela vai ser sensacional, né? Só pode. Opa, Bruno, vamos lá, vamos conversar. Chegou o Bruno. Vamos colocar o Bruno aqui. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente começa. Tendo que segurar aqui o calmo. É uma loucura. É uma loucura. Acho que o Bruno não está conseguindo entrar ainda. Então, hoje o Bruno, ele é proprietário de uma academia em Poços de Caldas. Então, ele tem muita experiência, né, no dia a dia da academia. Então, acho que ele vai dar dicas muito poderosas para a gente, né, sobre como conseguir os melhores resultados. Oi, Bruno, vamos ver se agora a gente consegue te adicionar. Aparece aqui o status de aguardando, Bruno. Não sei o quê. Agora vai, Bruno! Boa noite! Boa noite. Como vai? Bem, obrigado. Essa nossa conversa ela vai ser muito boa, porque já foram tantas dificuldades de ambas as partes para que ela acontecesse, na verdade. Verdade. Vai ser sensacional essa nossa conversa. Mas que bom recebê-lo aqui. É um prazer, uma alegria. E espero que você fique bastante à vontade, converse com o nosso pessoal. E você é de Poços de Caldas, né, Bruno? Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Mas eu estou estabelecido em Poços de Caldas, onde foi a cidade da minha escolha para eu tocar aí a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, que é um local que me agrada bastante. Tem uma natureza muito bonita e é um lugar tranquilo, gostoso de se viver. É gostoso mesmo, essa região de Poços de Caldas é bem gostosa. E você tem uma academia na cidade, é isso? Isso mesmo. Como chama a sua academia? É a Academia Bruno Pieschi, a academia tem meu nome. Legal. E há quanto tempo você tem academia? Já vai fazer 4 anos agora em março próximo. Legal. Inclusive, legal. O meu grande amigo e aluno Leonel está aqui, está mandando um joinha aí pra gente. Boa noite, Leonel. Seja bem-vindo, Leonel. Legal. Você já tem bastante experiência nessa questão de academia, né? De lidar Sim. com negócio, com as pessoas. Sim. E é por isso que eu propus esse tema das 10 dicas, né? E você pode falar com propriedade sobre isso. Muito obrigado. Eu frequento a academia há muitos anos e vejo de tudo dentro da academia, né? Eu atualmente faço academia aqui no prédio, não tem instrutor. Então eu vejo as pessoas chegarem, vão lá, fazem os exercícios, às vezes totalmente desligadas do que está fazendo, né? E, enfim, eu vejo muitas complicações. E aí eu acho que você deve
dicas para dar mesmo para a gente de como obter resultado na academia, como ter sucesso e atender seus objetivos, porque existem alguns cuidados que tem que ter, não? Sim, sim. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um objetivo bem claro. Ela precisa saber dizer para o professor, né, o que ela almeja. Né? Porque tem muita gente que chega na academia e fala, eu queria treinar. Eu quero emagrecer. E isso daí é bastante vago. Né? Então, a primeira coisa, você tem que ter um objetivo claro, tá? Para poder passar para o professor. E ao mesmo tempo que você tem um objetivo claro, você tem que dizer qual que é a sua disponibilidade, né? Porque o treinamento físico, ele é mais ou menos como um tratamento médico, entende? Então você precisa ter horários e dias pré-definidos para, né, ter a sua dose, tá joia? Vamos dizer assim, como se fosse uma dose de um medicamento, que você tem um espectro de ação do treinamento. Se você não repetir uma certa, vamos dizer, o que foi estipulado para você, você acaba perdendo uma adaptação, né, que você tinha adquirido com o treinamento anterior. Então você pode ver que a maioria das pessoas que frequentam a academia, elas não têm essa regularidade. Então o que acontece? Elas treinam, aí elas têm uma melhora. Se você não estimular o teu corpo dentro desse período de melhora, o que vai acontecer? Você vai perder essa adaptação. Porque toda adaptação fisiológica do nosso corpo, ele exige um dispêndio energético. Ele vai custar energia para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é inteligente. Ele sempre atua da forma mais econômica possível. Então, se você tem uma massa muscular a mais, uma força a mais, uma adaptação neuromotora a mais, que você não está utilizando, você perde. Entendeu? Então, você precisa estar constantemente estimulando dentro de tempo hábil. Porque senão você vai ficar constantemente melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, e você acaba ficando do basal, aquela coisa de sempre, né? É meio chato isso daí. Quando eu ia na academia, numa academia da moda, que tem aqui perto, era assim, segunda-feira era uma loucura cheia de gente. E aí, no decorrer dos dias, ia caindo a frequência. Então, tinha gente que só ia na segunda-feira. Sim. Eu tenho amigas que, quando resolvem fazer uma atividade física, vão entusiasmadas, vou começar. Aí vai certinho o primeiro mês. Aí some. Some, não volta mais. Sim. Então, você está tocando num ponto super importante, né? Porque é a questão da rotina mesmo. De ver a atividade física como uma rotina, que você tem que estimular, que vai 3, 4 vezes, 2 vezes, que seja na semana, mas que você de fato vá. Sim. Na verdade, essa rotina, você precisa adaptar de acordo com o volume e a intensidade do seu treinamento, de acordo com o seu objetivo. Tá? Porque, vamos dar um exemplo, né? O pessoal está até perguntando aqui, olha só, tem uma moça aqui, descanso na musculação, quantos dias devemos treinar e descansar, por quê? Né? Então, é uma pergunta bem pertinente. Aí eu vou dizer, isso vai depender do seu volume de treinamento, da sua intensidade de treinamento e do seu objetivo. Então, vamos pegar um exemplo, né? Acho que vamos pegar uma coisa que praticamente todo mundo quer. Né? Você ia ganhar massa muscular, né? Então, para ganho de massa muscular, que seja considerável, vamos dizer assim, o cenário ideal, tá? Um mínimo de 5 vezes por semana, tá joia? 5 vezes por semana, você pode fazer treinamentos que eu considero muito eficazes. Um dia você faz todos os exercícios que exigem que você puxe
tá? Tanto com membros superiores quanto inferiores, né? E no outro dia você faz todos os exercícios que você empurra, tanto com superiores e inferiores. Então você vai alternando. Isso daí é uma coisa muito antiga, que já se utiliza desde o início do século XIX, que é o sistema push-pull, né? A maioria dos atletas utiliza bastante. Você pega exercícios multiarticulares, principalmente, né? E você faz essa quebra, tá? Então, como você vai descansar? No dia que você puxa, você não está utilizando a musculatura que você empurra. No dia que você empurra, obviamente, você não usa aquilo que você puxa, tá? Então, você vai ter aí 48 horas de repouso para grupos musculares que puxam, ou seja, flexionam, e 48 horas de descanso para os grupos musculares que estendem, né? Ou seja, que empurram, tá joia? Isso daí dividido em 5 princípios. Eu vi você falando sobre isso numa conversa que eu vi com o Hilton, há um tempo atrás. Acho que foi com o Hilton, não foi? Não foi no Palio Diário, não, foi não, peraí. Foi no Saúde Ancestral, na sua live de Saúde Ancestral com a Renata. E aí chamou a atenção, né? Porque, primeiro que para mim, o técnico não trabalha muito bem, não entende muito bem isso de push-pull. Eu preciso trabalhar esse conceito na minha mente. Mas me chamou a atenção, porque você falou que treina todos os dias, porque só tem esse cuidado de alternar o push com o pull. Exatamente. Que você não tem dia de descanso. Agora a Jade estava brincando aqui, né? Que você não deixou descansar. Que ela tem que treinar todo dia. Eu acho interessante isso, porque eu sempre tive esse conceito do descanso, né? E aí você traz uma outra informação que é interessante. Mas continua, você disse que é simples entender. Entender o que estica do que retrai, né? Do que contrai. Exatamente. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, empurrar, né? Ou seja, push, empurrar. Agachamento, leg press, tá? Supino, desenvolvimento militar, tá? Isso daí é empurrar, tá? Ou seja, push. Puxar, tá bom? Tudo que seria puxar. Remadas, puxada na barra, tá? Levantamento terra, tá joia? Cadeira flexora, entendeu? Esse tipo de exercício, tá? Eu agora citei um que é um simples, junto com os multiarticulares, tá joia? E isso daí é um outro conceito que não é só meu, não. Isso daí é uma coisa já muito antiga, que você deve dar prioridade sempre aos exercícios multiarticulares, ou seja, aqueles que envolvem mais do que uma articulação, né? Que você vai ter, por exemplo, o agachamento. O agachamento você vai ter a articulação do joelho, tornozelo e quadril atuando. Ou seja, com isso você vai ter vários grupos musculares atuando, tá joia? Quanto maior o número de músculos envolvidos, maior o número de articulações, maior vai ser o seu gasto energético, maior vai ser a produção de força, maior vai ser a sua produção de testosterona pós-treino, tá? Então, primeiro dê ênfase aos exercícios multiarticulares e no final do treino, se você tiver disponibilidade, é claro, você pode complementar com exercícios simples, onde você tem apenas uma articulação atuando. Exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora. A minha cadeirinha. Pois é, então, eu vejo que de um modo geral as pessoas dão importância demais, né, para esse tipo de exercício, né? Cadeira extensora, flexora, abdutora, adutora, né? Quando é o contrário, elas deveriam dar bastante importância e prioridade sempre para os exercícios multiarticulares, como agachamento, desenvolvimento, levantamento terra, supino, remadas, puxadas de uma forma geral, né? Porque você vai ter um aproveitamento muito maior, um gasto energético muito maior, o estímulo para o seu corpo é muito maior, você vai ter uma ruptura de fibras muito maior, que depois vai se reconstituir,
tá certo? E os exercícios simples, eles deveriam estar como complementos. Tem muitos estudos que indicam, né, que eles fizeram que eles apuraram isso daí, né, para ver se você tem um ganho maior fazendo exercícios, né, simples, ou se você tem um ganho maior fazendo exercícios compostos. E também um terceiro grupo, onde você pega exercícios compostos e combina com os simples, né? Os grupos que foram divididos em exercícios compostos e simples tiveram um ganho considerável, muito maior do que aqueles que treinavam só com exercícios simples. Sim. Né? Inclusive, quem começa com... Aliás, isso daí também é importante. Se você começa com exercícios simples, na hora que você vai executar os exercícios compostos, você já tem uma fadiga na musculatura motora principal que te impede a pegar cargas maiores, que vai te impedir a ter uma ruptura de fibras maiores, que poderia te levar a um ganho de força e hipertrofia maior. Tá? Por isso, então, se quiser, faça no fim, não no começo. Exatamente. Use como complemento e nunca como base. Né? Estou vendo uma pergunta aí, tem uma melhor sequência, o melhor exercício para adaptação e a carga de peso? Olha, se a gente tiver que falar, né, de um modo geral, vamos globalizar, sempre pense em exercícios funcionais, multiarticulares, tá joia? Se você for começar a treinar, o ideal seria que todo mundo começasse a treinar fazendo agachamento, levantamento terra, supinos, desenvolvimentos e barras, tá? E sempre quando você for fazer os exercícios, se você, por exemplo, está fazendo exercícios para membros inferiores, faça todos para membros inferiores e depois vá para os superiores. Se você for alternando, por exemplo, eu vou fazer um para perna, vou fazer um para o posterior de perna, aí depois vou fazer um para o peitoral, aí depois vou fazer um para o dorsal, aí depois eu volto para o posterior de perna. Isso daí não é produtivo, porque a hipertrofia, ela ocorre principalmente quando você leva o músculo à falha concêntrica. Você não consegue levar o músculo à falha concêntrica se você pega e vai alternando ele a ponto dele se recuperar. Porque enquanto você sai de um exercício, vai para o outro, faz um outro, e só no terceiro você retorna para o grupo muscular que você estava trabalhando, aí você perde a fadiga, você recupera a musculatura. Então tem muita gente que, não vou fazer esse exercício porque está ocupado, aquele outro lá estão usando também, então eu vou pular. Então isso daí não é bacana. O bacana seria, claro, isso daí no cenário ideal, que a pessoa já tivesse consciência. Eu falei, poxa, eu estou trabalhando posterior de coxa, então eu ia fazer um stiff e não dá para fazer. A cadeira flexora também estão usando, então eu vou fazer um bom dia. Mas o que a pessoa faz? A pessoa fala, nossa, deixa eu ver o que está aqui na minha ficha. Tem extensor, então vou fazer extensora. Entendeu? Então, é um pouco complicado, porque nem todo mundo tem essa consciência e, ao mesmo tempo, é difícil você obter esse tipo de orientação nas academias, e principalmente hoje em dia, essas academias de baixo custo, que tem um grande volume de pessoas, poucos instrutores na sala, então isso daí acaba, né, dificultando um pouco a otimização dos resultados. A Paty está perguntando o que é ponto zero, se funciona. Eu não sei o que é isso, ponto zero. Olha, o ponto zero, né, é um ponto de maior dificuldade, né, no movimento articular. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter, né, dependendo, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu braço aqui. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma flexão, né? O ponto zero é o ponto que você começa, né, a movimentar o braço. Então, você tem um ponto que tem a maior e a menor tensão. Tá? Então, aqui o ponto zero é onde você tem a menor tensão. À medida que você vai subindo, né, você vai aumentando a tensão até que você tem um ponto de maior tensão, né, vamos dizer assim, aqui, onde você está segurando a carga até a inserção, que seria o cotovelo. Você tem a maior alavanca, então você vai ter o ponto de maior dificuldade mecânica. Tá? Então aqui depois, à medida que
aproximando, você vai facilitando também. Tá joia? Então, é isso daí. Legal. Tem várias perguntas sobre carga. Isso é uma coisa que eu vejo também. As pessoas querem resultado rápido, querem definir, então elas já vão pegando pesado, né? E não é sempre assim. Então teve uma pergunta aqui, eu estou começando, que carga eu uso? A outra falando, o que é mais importante, a carga ou a perfeita execução? Então acho que essa questão da carga gera muita dúvida também, não? Olha, tem que ser uma combinação. Não adianta só ter perfeita execução se você não tem o estresse mecânico. Tá? E não adianta você ter um estresse mecânico se você tem um movimento encurtado e de baixa qualidade. Então você tem que ter, né, um compromisso entre os dois. Tá certo? Então, de um modo geral, aí eu estou vendo essa outra pergunta aqui, mais carga ou mais repetição? Tá joia? Isso daí também varia um pouco de acordo com os objetivos. Vamos imaginar o objetivo de hipertrofia, tá joia? O importante é você sempre chegar próximo da falha, aquele momento em que você não consegue mais levantar a carga, tá? Para hipertrofia, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, o range, né? Ou seja, eu esqueci em português como é que fala. Range o espectro, né? De repetições, né? Por exemplo, hipertrofia, né? Você trabalha com 6 até umas 15, 20 repetições, tá joia? Isso daí seria o espectro. E você tem que adaptar a carga de forma que você, né, atinja a falha próximo daquele número de repetições estipuladas, ou seja, usar uma carga que você vai falhar, né, a partir de 6 repetições, tá? Ou que você falhe no máximo aí com umas 15 repetições, tá? Inclusive isso daí é uma variável de treinamento. Você pode, durante a sua semana, ter um dia que você utiliza uma carga maior, tá? Trabalha com 6 a 8 repetições, né? E outro dia que você trabalha com uma carga menor, que você vai falhar aí lá próximo das 15, 14, até mesmo pode passar um pouco, 16, 17 repetições, né? Aí você já tem um exercício, vamos dizer assim, não está bem certo isso que eu vou falar, mas é o que chegaria mais próximo. Você pode ter estresse metabólico ou estresse mecânico. Tá joia? Então, mecânico são baixas repetições e carga maior. Metabólico, né, repetições mais altas e carga menor. Mas, interessante para hipertrofia você ficar aí entre 70% a 80% da sua repetição máxima. O que seria uma repetição máxima? Repetição máxima é o maior peso que você consegue mobilizar, né, uma única vez. Tá joia? Então vamos supor que você consiga agachar uma única vez com 100 quilos. Então para a hipertrofia, o que você vai fazer? Você vai trabalhar aí entre 70 e 80 quilos e tentar ficar aí entre 6 a... Com 70 quilos, 70 quilos você chega nas 10 repetições, com 80 vai ser mais ou menos umas 6, 7 repetições. Tá? Então é muito importante. Quase exata, né? Oi? É interessante, Perdão? é uma ciência quase exata. Não vamos dizer quase, né? Você tem que ir adaptando, porque tem dias em que não vão sair. Então, por exemplo, segunda-feira você conseguiu fazer, sei lá, 10 repetições com 10 quilos. Talvez na quarta-feira não saia. Talvez na quarta-feira saiam 8, 9. E talvez na sexta-feira saiam 12. Tá? Então tem essa variável, né? Porque o nosso corpo ele varia. E isso é muito comum. Você não pode esperar que seja sempre igual, né? Então na sua progressão, é muito comum você ter um gráfico, você tem uma melhora, depois você estabiliza, você piora um pouquinho, depois você melhora bastante, depois você estagna, depois você tem uma melhora brusca, depois você piora um pouquinho, depois você sobe, entendeu? Não é uma reta, né? Então você tem esses altos e baixos dentro da sua evolução. Legal.
Legal. Então, olha, a gente já falou de carga, já falou de exercícios push-pull, já falou de frequência, né? Sim. A gente já deu várias dicas importantes aí. E mais? Olha, outra coisa muito importante, né, é você respeitar, tá? Já falei do intervalo durante a semana, né? Você não ficar muitos dias sem treinar. Intervalo entre as séries. Isso daí também é bem importante. Tem gente que acaba se distraindo, conversando, ou mexendo no celular, ou se distraindo de uma forma geral. E o treino que foi, né, programado para você fazer aí em 45 minutos, 1 hora, acaba durando 2 horas e meia. Tá? Então, aí você já também, o que você vai ter? Porque a musculação, que nem eu te falei, você precisa ter a falha. Você tem que levar o seu músculo à fadiga. Então, se você ficar dando intervalos muito longos, o que acontece? Você recupera. Se você ficar constantemente recuperando, você não vai atingir a fadiga. Se você não atingir a fadiga, o seu músculo não vai sentir necessidade de se adaptar. Então, você também vai ficar estagnado. Então, intervalo. Ultimamente descobriu-se que é bastante benéfico você ter intervalos que variam entre 1 minuto e meio até 3 minutos, podem ser, de acordo com a carga. Se for uma carga muito elevada, até 3 minutos você pode ainda ter um resultado bacana para hipertrofia, né? Agora, se você passar muito disso, aí você acaba sempre voltando para a estaca zero, tá? Então, respeitar aí os intervalos de treinamento, né? Quero dizer assim, entre uma série e outra, respeitar os intervalos de treinamento de um dia para o outro, tá? Utilizar cargas adequadas com o seu objetivo, né? Isso daí são, vamos dizer aí, os 3 pilares básicos para o sucesso. Dar ênfase aos exercícios multiarticulares e não aos exercícios simples. Isso daí também é, na minha opinião, de suma importância, principalmente para iniciantes, né? Porque se a gente for parar para pensar, pensa comigo, qual que é o impacto metabólico de você pegar um halteres de 2 quilos e ficar fazendo flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão de braço? Muito menor do que se você pegasse um halteres de 10 e fizesse uma remada, onde você vai ter mais amplitude, você vai ter ação posterior, né, das suas costas, você vai ter a atuação do bíceps braquial, tá joia? Você vai acionar toda a sua cintura escapular, tá? Então, eu vejo muito disso nas academias. As pessoas falam, eu preciso melhorar o meu tríceps aqui atrás, que tá flácido. Geralmente essa flacidez geralmente é gordura, não tem nem como você modificar. Isso daí é só emagrecendo mesmo, não tem como você localizar. Olha, eu tenho gordura aqui, eu quero perder, eu vou ficar fazendo um monte de tríceps testa. Não funciona. Isso daí não rola. Então, principalmente para quem quer emagrecer, não pode ficar focando em exercícios simples. Esse sim tem que dar o máximo de ênfase em exercício multiarticular, porque, como eu havia dito, quanto maior a carga mobilizada, maior o gasto calórico, maior o consumo de oxigênio, maior a ativação, né, de hormônios como a testosterona, que também, além de atuar na síntese proteica, atua no emagrecimento, tá? Então, a melhor coisa, porque aí eu vou falar uma coisa que eu ando falando bastante: por que CrossFit funciona? Porque eles não fazem exercício simples, eles fazem um monte de exercício multiarticular, tá? Não tem esse negócio de pegar um pezinho e ficar fazendo elevação lateral, ficar fazendo rosca direta, não. Exatamente, por isso que CrossFit funciona, por isso que essas ginásticas funcionais hoje em dia, né, como por exemplo o Core 360, estão fazendo tanto sucesso, porque eles são baseados em exercícios funcionais e multiarticulares, e não exercícios isolados. Então, acho que o maior erro nas academias hoje em dia é ficar dando importância exacerbada aos exercícios simples. Tá certo? Deixa eu ver. Olha, a Paty está perguntando, ela treina musculação de noite e corrida de manhã. Um treino atrapalha o outro? Vou te dar uma resposta que é bem chata. Sim e não. Depende. Tá? Vai depender do volume da sua corrida, da intensidade da sua corrida e do volume da musculação e da intensidade da musculação. Tá? Então, por exemplo, musculação de alta intensidade
né, baixo volume e alta carga de trabalho, você vai precisar de um período de recuperação um pouco maior, né? Então, se você fizer um exercício que vai te pré-fadigar antes de você, como por exemplo uma corrida, antes de você fazer a musculação de alta intensidade, além de você, né, depletar boa parte das suas fontes energéticas que você estaria utilizando para musculação, você também tem o estresse mecânico, além do estresse metabólico, tá? Então, por exemplo, se você visa, exemplo, se o seu objetivo for ganho de força e ganho de massa muscular, não é bacana você fazer cardio antes, tá? Porque é um treinamento concorrente. São sistemas metabólicos diferentes. Um é aeróbico e o outro é anaeróbico, tá? Então, o ideal nesse cenário seria você fazer primeiro a musculação, tá? E depois da musculação fazer o cardio, tá bom? Sempre priorize aquilo que você vise ganhos maiores. E mesmo assim o cardio, de preferência de curta duração e alta intensidade, não longa duração e baixa intensidade, tá? Porque aí você vai ter um treino que ele é predominantemente aeróbico, você não vai ter uma aceleração razoável aí dos seus batimentos cardíacos, você não vai ter uma adaptação muito boa em termos de aptidão física e, ao mesmo tempo, você vai acabar utilizando um pouco dos substratos energéticos que você poderia estar, né, aproveitando aí para ganhar massa muscular, você poderia estar aproveitando aí para síntese proteica, entendeu? Então tem que saber dosar, tem que escolher o objetivo primário e depois, baseado nesse objetivo, você vai dosar o seu treinamento, tanto aeróbico quanto anaeróbico. Isso daí tem que ser muito bem combinado. Não adianta fazer, eu vou correr de manhã até cansar e depois de tarde eu vou fazer musculação. Não vai dar muito certo, não. E antigamente se fazia isso, né? Botava o pessoal para fazer aeróbico primeiro e depois musculação. Sim. Isso daí acaba acontecendo, né? Com licença, só um minutinho que eu tenho que atender aqui a minha recepcionista da academia. Só um minuto, por gentileza. Tudo bem. O Bruno está no trabalho, né? E tirou um pouco do tempo dele de trabalho para fazer esse almoço com a gente. Porque faz tempo que ele não vem. Você sabe que a academia à noite é um horário pode fazer o quê? É bastante agitado. Então, a gente tem que respeitar o trabalho dele. Perdão, entendeu? Claro, acho que já demos 9 dicas bem preciosas. Com certeza. Para o pessoal, acho que todo mundo pode aproveitar bem. Eu mesmo já vou aproveitar umas dicas aí no meu dia a dia de musculação. Que ótimo. E vou ficar mais esperta esse negócio de push-pull aí para entender melhor, né? Fixar melhor esse conceito aqui. Não, esse conceito ele não é complicado se você sentar, parar para pensar e pensar como que a musculatura age, né? Então, alguns minutos de estudo, de pesquisa, vai dar para dar uma clareada boa, né? Então você tem que pensar sempre aonde que é a origem, né, da carga e como que ela vai ser mobilizada. Se ela vai ser empurrada para longe de você ou se ela vai ser puxada para perto de você. Entendeu? Então tudo aquilo que a gente afasta, a gente empurra. Tudo que a gente aproxima, a gente puxa. Isso daí serve tanto para máquinas quanto para halteres, né? Barras livres. Inclusive, né, muitas vezes aquilo que a gente pensa que seja uma puxada, né, não necessariamente é uma puxada. Você está empurrando porque você pode ter um peso que ele é móvel numa máquina, né? Então, você também pode ter, né, puxadas que elas são em diversos planos diferentes.
vertical, horizontal, e a mesma coisa é válido para empurrar também, né? Então a gente tem que pensar no plano vertical, no plano horizontal, tá certo? Então é um pouquinho complicado, né? Mas a partir do momento que você tem uma ideia clara, né, que você entende o conceito da mecânica, aí você acaba, né, entendendo como que funciona, né? O ideal é ter um bom profissional que tenha domínio dessas coisas para orientar, né, a gente. Sim. O mais adequado. Sim, sim. É essencial, para falar bem a verdade, né? Ainda mais hoje em dia se tem muita informação, né? E não necessariamente a informação que a gente tem é uma informação que tenha um bom embasamento, né? Que seja de uma fonte idônea. Então, eu sempre recomendo que as pessoas tenham senso crítico. Então, antes de absorver qualquer informação, se informem, né? Pesquisem mais, né? Não existe verdade que seja universal. Sempre tem um porém, e a gente tem que procurar isso. Isso daí é um exercício, inclusive, mental e saudável, né? Que você tem que, né, usar de pensamento crítico, né? E ver se aquilo procede. Não necessariamente o que vai funcionar para mim vai funcionar para você, né? Porque isso daí também faz parte dos princípios do treinamento esportivo, o princípio da individualidade biológica, né? Os principais, nós temos vários fundamentos do treinamento esportivo, né? Então, os principais que eu gosto de falar são individualidade biológica, tá? Ninguém é 100% igual a ninguém, né? Todos têm um histórico, todos têm um grau de força diferente, né? E também, outro que eu acho bem bacana, o princípio da sobrecarga, que você tem que utilizar uma carga que esteja adequada para você. Mas aí, ao mesmo tempo, já volta para o princípio da individualidade, ou seja, um depende do outro. Sobrecarga depende do princípio da individualidade, que depois vai passar a depender do princípio da progressão, né? Porque a partir do momento que você pegou uma carga, você não pode ficar com essa carga eternamente. Você tem que progredir. Você tem que tentar vencer essa carga. Tá joia? Como tudo na vida, né? Exatamente. Então você tem que ir... né? Cada vez tentar mais, não pode acomodar. Então, princípios que eu considero fundamentais: individualidade biológica, sobrecarga, progressão, né? E também da supercompensação, que é aquilo que eu havia falado no começo. Você tem um tempo hábil para você voltar a estimular o seu corpo. Se você não estimular o seu corpo durante esse tempo hábil, você perde a adaptação e você volta aonde você começou, na estaca zero. Tá joia? E, na minha opinião, esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Ninguém respeita o princípio da supercompensação. As pessoas acham que treinamento é que nem aula de inglês. Uma vez que você foi lá e aprendeu a conjugar os verbos, se você for mês que vem lá e conjugar os verbos que você aprendeu no mês passado e aplicar isso daí um pouco para frente, vai continuar. Diferentemente do aprendizado cognitivo, né, mental, vamos dizer, a progressão física, ela depende de estímulos dentro de uma janela de tempo. Tá? Se você não estimulou o seu organismo dentro daquela janela de tempo, você vai perder a adaptação. Isso é fato. E força, massa muscular não são armazenáveis. A gente sempre volta para o basal, sempre. Não importa quantos anos, quantas décadas você se dedicou, se você parar, você vai perder tudo. Você volta para o zero, para o seu zero. Não é o zero que você fala, não, mas vou ficar disforme, fraco. Não, veja bem, todo mundo tem um basal. Eu tenho basal, você tem um basal. Todo mundo tem aquilo que seria se não se exercitasse.
Então, se você para, você volta para o seu basal. A única coisa que permanece é o aprendizado neuromotor, né? Que você, por exemplo, um gesto esportivo, é que nem andar de bicicleta. Você pode não ter a capacidade pulmonar, né, a resistência muscular, né, mas você tem a memória neuromotora, cognitiva. Você sabe pedalar, você sabe se equilibrar. Então, musculação é a mesma coisa. Você vai saber segurar a barra, você vai saber se posicionar, porém você não vai ter a mobilidade articular que você tinha, você não vai ter a força muscular que você tinha, né? Então, isso não é armazenável. A aptidão física não é armazenável, infelizmente. Porque se fosse, olha, seria maravilhoso. Eu estaria vendendo. Tudo aquilo que eu já produzi, eu poderia estar vendendo por aí. Isso é uma coisa importante, né? Ainda mais depois de uma certa idade, você tem que fazer todo dia ponto para poder manter o tônus muscular e ter uma qualidade de vida adequada, né? Não dá para ficar disso. Legal, acho que já demos muitas dicas, né, Bruno? Com certeza. Dicas legais para ajudar muita gente. Eu espero. Porque, olha, o que eu gostaria que as pessoas entendessem, em primeiro lugar, é você tem que ter regularidade. Você tem que, que nem eu falei no comecinho lá, o treinamento é que nem um tratamento, vamos dizer assim, à base de antibióticos. Se você não tomar o seu antibiótico durante aquela janela de tempo que o médico te prescreveu, o que vai acontecer? As bactérias vão voltar a se reproduzir e você vai regredir naquela patologia que você tinha. No treinamento é exatamente a mesma coisa. O seu professor vai te prescrever um treino e você vai ter que seguir a programação à risca, porque ele vai periodizar o seu treino, ele vai levar em consideração o período de supercompensação, o período que você vai estar adaptado e que você pode receber um novo estímulo para continuar evoluindo. Então, por exemplo, se você vai na academia na segunda, aí depois você vai na terça, mas você falou para o seu professor que você vai todo dia. Aí ele montou um treino para quê? Para que a supercompensação ocorra por um treino que você vá todo dia. Aí você vai segunda, terça e depois você vai só no sábado de novo. Perdeu tudo. É verdade, perdeu tudo, jogou tudo fora. Não ganha nada. Nada mesmo, é sério. O que você ganha são as horas de lazer, se você gostar daquilo que você está fazendo. Agora, em termos de ganhos físicos, esquece. Então, você tem que colocar bem isso daí para si mesmo e para o seu professor. Falar, olha, eu vou treinar 3 vezes por semana. Eu quero um treino para 3 vezes por semana. Aí, o que o seu professor vai fazer? Vai encaixar de forma que seja otimizado, que você esteja no período de supercompensação, por exemplo, a cada 48 horas. Né? Que seja, por exemplo, segunda, depois quarta, depois sexta. Um eventual descanso de 72, que seria o final de semana. Né? Então, tem que seguir exatamente como se você estivesse tomando antibiótico. É sério, porque senão não vai mesmo. Isso eu acho que é o que as pessoas menos fazem, né? Sim, é o que as pessoas menos fazem. Exatamente como você seguiria as 12 ou 24 horas do antibiótico, é assim que você deveria seguir a sua planilha de treinamento. Porque senão, essas bactérias crescem todas de novo e a patologia reverte. Vou repensar meu treino depois dessa conversa, Bruno. Que seja para melhor, né? Para melhor, com certeza. Vou chegar aqui, ó, mostrando os músculos da próxima vez. Ótimo, quero ver, hein? Vamos lá. Então, mais alguma coisa que você gostaria de dizer, Bruno? Pessoal? Mais uma outra coisa, né? Que eu acho que as pessoas acabam tendo um medo exagerado, né? As pessoas, de forma geral,
elas acreditam que se elas treinarem demais, elas vão ter overtraining, que elas vão catabolizar, que elas vão perder massa muscular, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, não, mas olha, eu estou treinando demais. Aí você vai ver, a pessoa vai 3 vezes por semana na academia. Então, olha, para ter overtraining, que as pessoas têm esse medo todo, não, mas eu não vou ganhar massa muscular, porque tem que ter o período de descanso. Eu falei, gente, overtraining é uma coisa tão difícil de você ter, porque você precisa ter um treinamento tão intenso e tão repetitivo, tem que ser uma coisa assim a nível de atleta olímpico. Uma pessoa que treina 5 horas por dia, 2 períodos por dia, 7 vezes na semana, com uma intensidade extremamente alta, mas extremamente alta mesmo. E a maioria das pessoas não tem, vamos dizer assim, nem resistência ao desconforto e à dor a ponto de chegar a ter um overtraining. Porque para ter overtraining, você tem que ter um treino extenuante, cansativo e doloroso. Então, a maioria das pessoas que tem esse medo de overtraining é um medo infundado, né? Não vamos treinar, né, gente? Exatamente, exatamente. Tem medo. Sim, sim. Até ultimamente o pessoal estava falando muito do CrossFit, né? Que o CrossFit, nossa, vai gerar lesão, overtraining, não sei o quê, porque tem alguns casos isolados. Mas veja bem, são casos isolados em atletas, em pessoas que levam o extremo. O praticante comum dificilmente consegue atingir overtraining porque exige demais. É muito difícil e é muito doloroso mesmo. Tá? Então, se preocupem mais em manter uma constância maior, né? E não se preocupem tanto com overtraining, com janela metabólica, falar, nossa, acabei de treinar, tem que comer. Não, calma, não é assim. Treinou, dá tempo de chegar em casa, tomar um banho e depois comer, não precisa desse negócio, nossa, terminou de treinar, já está lá com a coqueteleira. Não, isso daí não procede, não tem necessidade. Legal, Bruno, muito legal. Foi muito bom receber você aqui, ter essa conversa. Espero que o pessoal tenha aproveitado tanto quanto eu. E depois eu vou disponibilizar esse vídeo, se você me permitir, lá no meu canal do YouTube, né? Porque quando a gente terminar, fica por 24 horas no Stories, e aí depois eu coloco no YouTube, que aí o pessoal pode acessar quantas vezes quiser, né? Claro. Certo? Claro. Legal. Bruno, muito obrigado por tudo. Eu sei que seu horário de trabalho deve estar fazendo 200 coisas e está aqui conversando com a gente. Então, só tenho a agradecer mesmo. Imagina, foi um prazer, viu? Eu fiquei muito feliz com o convite. Inclusive, eu vou até aproveitar e pedir desculpas semana passada, né? Pelo meu furo, não foi programado, tá joia? E, né? Eu espero que possamos ter mais conversas, mais papos amigáveis sobre saúde e treino. Teremos, não se preocupe. A semana passada você teve um imprevisto, hoje fui eu que tive um imprevisto. E assim a gente vai se ajeitando, uma hora dá certo. Tá? Então, Bruno, muitíssimo obrigado, uma ótima noite para você. Pessoal, muito obrigada pela vez que vocês terem acompanhado a gente aqui. Não sei se você conhece o Val Tosta, também está te elogiando aqui, agradecendo. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Boa noite. Muito obrigado. Hein? Excelente noite, viu? Tudo de bom para vocês e bons treinos. Amanhã mesmo. Tchau. Até logo, gente.